É o seguinte, mano, muitas pessoas me perguntam, né? Pô, Murilo, qual que é o melhor investimento para quem está começando, né? Para quem quer entrar aí no mercado financeiro? E é o seguinte, eu sei que às vezes você tem um receio de perder seu dinheiro, você não tem muito conhecimento, e existe de fato um investimento, né, que serve para essas situações. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer 3 investimentos que eu considero que são fundamentais para quem está começando agora a multiplicar o seu dinheiro. Se esse vídeo aqui faz sentido para você, então fica aqui até o final. Bora pro vídeo. Salve família, quem está falando aqui sou eu mesmo, Murilo Duarte, mais conhecido aí como Favelado Investidor. E é o seguinte, hoje, como você pode ver também, é um cenário um pouco diferente, né? Tô gravando aqui diretamente de casa. E hoje eu vou trazer aqui esse tema, né, que é muito pedido, ou na verdade também eu recebo muitas perguntas sobre isso, então eu decidi gravar um vídeo para esclarecer de uma vez por todas sobre quais são os melhores investimentos para você que está começando. Tá? E que ainda assim você pode ter tanto uma boa segurança como uma boa rentabilidade nesse ano de 2023, tá? Já estamos aí na metade do ano, né? Eu estou gravando dia 20 de junho de 2023, então já passamos aí 20 dias em relação à metade do ano. E eu sei que você quer cuidar melhor da sua vida financeira, quer investir, mas às vezes você não tem muito conhecimento, né? Você não tem experiência, mas ainda almeja proteger o seu dinheiro e multiplicar ao longo do tempo. Então nesse vídeo aqui eu vou falar exatamente sobre 3 investimentos. Eu vou explicar o que são, como que funciona de uma maneira bem didática aqui para você e que você pode aí aprender e quem sabe já começar por algum desses, fechou? Mas aí é uma escolha sua, eu só estou falando aqui a respeito desses investimentos e no final a decisão é totalmente sua. Então vamos lá, falando aqui sobre o primeiro investimento, que com certeza você já deve ter ouvido falar por aí também, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um programa do próprio governo federal, né, como que funciona na prática? Você vai lá, você tem seu dinheiro, né, vamos supor, você tem R$30, R$40, você pega esse dinheiro e investe no Tesouro Direto. Então na prática você está pegando sua grana, emprestando para o governo vai, destina ali para o setor da educação, da saúde pública, da infraestrutura, ou então até para pagar a dívida, né, do próprio governo como um todo, e depois de algum tempo ele te devolve o seu dinheiro mais juros. Tá? É assim que funciona o Tesouro Direto. E hoje, quando a gente fala sobre o Tesouro Direto, dentro dele a gente tem alguns tipos. Os mais comuns e populares que você vai encontrar por aí também é o Tesouro Selic, temos o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado. E qual que é a principal diferença entre esses 3? Tá? A principal diferença é justamente a rentabilidade. Enquanto no Tesouro Direto Selic, a rentabilidade é sobre a Selic, a taxa Selic. Se você não sabe o que é taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. Basicamente, ele é considerado aí como uma taxa-mãe, né, para todos os juros que é aplicado aqui no Brasil. Então, quando essa taxa ela tem uma elevação, ela aumenta, você vai notar que a taxa de cartão de crédito vai ficar mais cara, a taxa de financiamento vai ficar mais caro. Por exemplo, você vai financiar hoje aí dentro da Caixa Econômica, a Caixa está te cobrando aí pelo menos uns 10% ao ano, tá? Diferente de quando a taxa Selic estava uns 2, 3% ali para 2020, né, 2019, 2020, que para você financiar, olha, um imóvel, né, a Caixa Econômica te cobrava ali 7%. Então a taxa Selic estava mais baixa, então as outras taxas de juros, seja de financiamento, empréstimo, cartão de crédito, vai ficar mais baixo também. E se ela tiver em um aumento, consequentemente essas taxas também vão aumentar. Então, o Tesouro Direto Selic, ele vai te render justamente a taxa Selic. Hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a nossa taxa Selic está bem alta, tá? Ela está em 13,75% ao ano. E uma grande coincidência é que quando eu comecei a investir também lá em 2015, a nossa taxa Selic também estava bem alta, mais do que agora, inclusive, né? Estava ali em 14,25% ao ano. E aí você pode se perguntar, pô, mas a taxa Selic não é boa, né, para nós investidores? Cara, depende muito. Depende, você pode ter uma boa rentabilidade no Tesouro Direto Selic, mas a Selic, como um todo, ela tem um papel fundamental de combater a inflação. Tá? Isso eu posso explicar em outro vídeo em detalhe. Se você quer saber mais a respeito disso, deixa aqui nos comentários, porque aí eu leio, vejo que é do seu interesse e falo, pô, então eu vou trazer aqui um vídeo especial falando sobre taxa Selic e inflação, né, como que uma combate a outra, tá? Então,
Mas a primeira coisa que você tem que saber, que é justamente o objetivo aqui desse vídeo, dessa mini aula, vamos dizer assim, é que você tem aí o Tesouro Direto que vai te render a Selic, ok? O segundo tipo aí do Tesouro Direto é justamente o IPCA, e o IPCA é um dos índices de inflação que nós temos aqui no Brasil, tá? Ah, como assim um dos índices? Pois é, a gente tem vários índices de inflação aqui no Brasil. A gente tem o IPCA, o IGPM, que é mais focado ali até em aluguel, o INCC, que é para quem está construindo ali uma casa, tem a ver com mão de obra e material, né, de construção, mais a parte civil. Enfim, a gente tem mais outros tipos aí de taxas que vão acabar medindo a inflação. Só que o Tesouro IPCA, ele vai te render justamente a inflação do período, né, que o IPCA é um dos índices, só para você entender, acrescentado de uma taxa que não muda. Então vamos lá. O IPCA, que é a nossa inflação, a gente tem aí uma mudança todo mês, vamos dizer assim. Tá? Na verdade é diário, mas a gente pode fazer essa quebra, né, de análise desde o dia 1º ao dia 30 de determinado mês. E aí a gente tem esse IPCA, essa inflação sendo acumulada ao longo do tempo, e que o Tesouro IPCA ele vai te render justamente essa taxa no período, mais uma taxa adicional. Por que isso? Nós, como investidores, a gente sempre busca, né, um dos nossos objetivos é justamente ter uma rentabilidade acima da inflação. Lembre-se, inflação é basicamente ali sobre o nosso poder de compra. Então, quando a inflação sobe, quer dizer que a gente precisa de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então, basicamente, né, um exercício, uma analogia, falando melhor, que eu utilizo sempre, né, tava até tomando uma coquinha aqui, é que na minha época, quando eu tinha 10 anos de idade, uma Coca-Cola lá no bar do seu ID, lá no João 23, era R$ 2,50. Hoje, né, no mesmo bar, lá na Quebrada, é vendido a R$ 11. Então, assim, eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma Coca-Cola de 2 litros nesse caso, tá? E o Tesouro IPCA, ele vai te proteger da inflação, porque ele vai te render justamente a inflação no período e vai, na verdade, aumentar o seu poder de compra, porque tem essa taxa adicional. Geralmente pode ser ali mais 3%, mais 5%, tá? Então isso vai depender muito ali do seu Tesouro IPCA e o vencimento dele, certo? Agora falando sobre o terceiro tipo, que é justamente o Tesouro Pré-fixado, tá? O Tesouro Pré-fixado, ele tem uma taxa ali que é pré-fixado, ou seja, ela não muda. Aí você tem que fazer uma grande comparação, porque assim, o Tesouro Selic, que foi o primeiro que eu falei aqui, ele é focado para curto prazo e ele vai te render a Selic no período. Mas uma coisa muito importante que eu não falei no início do vídeo, mas é bom eu frisar aqui agora, é que a Selic ela muda a cada 45 dias. Então a sua rentabilidade ela vai mudar a cada 45 dias. Por quê? Quem define a Selic? Quem define a Selic é o próprio Banco Central, né? E dentro do Banco Central tem um órgão lá que é o Copom. E o Copom, que é uma reunião ali de 10 pessoas que sentam ali na cadeira e vão decidir essa taxa de juros aqui no Brasil. Então, a cada 45 dias, a sua rentabilidade pode aumentar como pode diminuir. A inflação, como eu falei, a gente tem ali um período mensal que tem essa análise, né, essa, vamos dizer assim, captação para ver esse levantamento, acho que é uma palavra melhor, sobre quanto que está a Selic no período. Quanto que foi no último mês, quanto que está nos últimos 12 meses. Então você vai ter essa percepção, mais uma taxa adicional que é para proteger o seu poder de compra e aumentar ele também. Agora, falando sobre o terceiro, que é o pré-fixado, ele não vai mudar. Ele não vai mudar até a data de vencimento. Então aqui você tem que fazer o seguinte exercício. Se o meu Tesouro Direto Selic hoje está rendendo 13,75% ao ano, é um rendimento bruto, porque existe imposto no Tesouro Direto, então vamos pensar aqui na maneira bruta, tá bom, 13,75% ao ano. Agora, se a gente for olhar o IPCA, né, por exemplo, deixa eu pegar aqui quanto que está o Tesouro IPCA hoje, só para a gente fazer uma comparação aqui. Bom, como você pode ver, eu estou no site do próprio Tesouro Direto. Então aqui é o pré-fixado, que eu já vou voltar nele. Aqui, como eu falei, nós temos a Selic, né, que é a Selic, mais uma taxa bem pequenininha, que isso aqui também não muda, tá? Uma taxa pré-fixada bem pequenininha. Agora, por outro lado, nós temos aqui o IPCA. O IPCA ele está falando que você vai ter o rendimento da inflação mais 5,29% ao ano. Aí, quanto que está a inflação hoje? Nos últimos 12 meses está em 3,94%. Então, o que isso quer dizer?
que aqui vai ser 3,94 mais 5,29. Então, dá uns 9,25% aproximadamente, né? Fazendo aqui, arredondando de cabeça. Então, você vai ter essa rentabilidade, 9 e pouco por cento ao ano. Só que aí a Selic está em 13,75%. Aí você tem que fazer essa comparação. Agora, se a gente vem aqui no pré-fixado, a gente tem aqui a 10,5% ao ano. Só que qual que é a grande diferença? Enquanto o Selic ele vai variar a cada 45 dias e o IPCA mensalmente, o pré-fixado ele está aqui, ó, 10,5% até essa data, 1 de janeiro de 2026. Não vai mudar. Então você já sabe quanto que seu dinheiro vai render até essa data. Esse daqui é o primeiro tipo de investimento que eu acredito que você pode estar começando. Faz aí a sua análise, faz aí seu entendimento entre esses três, ok? E o que eu acabei começando lá em 2015 foi justamente o Tesouro Direto Selic. Agora vamos falar aqui sobre o segundo investimento, que é a LCI. A LCI significa Letra de Crédito Imobiliária. Na prática, como funciona? Você pega o seu dinheiro, empresta para o banco pega essa grana e financia o setor imobiliário. E uma coisa muito interessante é que nesse investimento você tem alguns tipos também. Você tem a LCI pós-fixada, híbrida e pré-fixada. Tá? Qual que é a diferença? É muito similar quando a gente olha em relação ao Tesouro Direto. E quando a gente está falando de uma LCI pós-fixada, você vai ver sempre com uma rentabilidade assim. A LCI a 90% do CDI, 85% do CDI. E o que é CDI? Você deve estar se perguntando aí. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente, só para você entender esse contexto, essa taxa ela é utilizada entre os bancos, né? Então vamos supor que o Bradesco e o Itaú, né? Um Nubank e Santander, Nubank e Bradesco. Por quê? Os bancos eles têm ali uma série de normas e regras que eles têm que seguir do Banco Central. Uma dessas regras diz o seguinte, que o banco ele não pode terminar o dia com saldo negativo. O que isso significa? Entre depósitos no banco, transferências, dinheiro entrando no banco e dinheiro saindo do banco, não pode sair mais do que entrou no dia. E como fazer, né? E o que fazer, o que resolver caso aconteça isso? O banco que ficou negativo vai pegar dinheiro emprestado com o banco B. E essa taxa de juros é justamente o CDI. Que o CDI, uma curiosidade aqui, fica muito próximo à taxa Selic. Lembra que eu falei que a taxa Selic fica em 13,75% ao ano? O CDI fica 13,65% ao ano. É uma taxa muito próxima ali da própria Selic, tá? Então é uma diferença só de 0,10%. Ah, Murilo, mas a Selic caiu para 3%. Então, beleza. Então, o CDI vai ser 2,90% ao ano, tá? E sempre essa diferença de 0,10. Então, quando você olhar uma LCI pós-fixada que vai estar lá relacionada ao CDI, então você sabe que a sua rentabilidade é baseada no CDI. Agora a gente vai falar sobre a LCI pré-fixada, que é igual o Tesouro Direto, tá? Pré-fixado. É uma taxa ali que não vai mudar e você vai ter aquela rentabilidade, você já consegue ter uma previsibilidade do quanto seu dinheiro vai render daqui a determinado tempo. E o híbrido, né, a LCI híbrida, ela é muito parecida com o próprio Tesouro IPCA. Porque lembra que no Tesouro IPCA é inflação mais uma taxa? Na LCI híbrida, você também tem isso, né? Você vai ter a inflação mais uma taxa adicional que não muda. E outra coisa muito importante é que é um investimento seguro também, porque dentro da LCI tem ali a proteção do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC ele foi criado, né, pelas instituições financeiras para proteger ali os clientes do próprio sistema financeiro, vamos dizer assim. Então imagina que um banco quebra, você já pensou na catástrofe, na consequência que isso pode acontecer, não só no sistema financeiro, mas também dentro das empresas e até na pessoa física mesmo, né, na parte financeira ali das pessoas. Então, o FGC ele vem com essa proposta de trazer segurança para nós, clientes e investidores. Existe uma regra que traz essa segurança que diz o seguinte, que o FGC protege, né, o patrimônio da pessoa ali que está, seja até numa conta poupança, numa LCI, um CDB, que eu vou falar aqui mais para frente, da seguinte maneira, até R$250 mil por CPF, com limite de 1 milhão
somado tudo por instituição financeira, até 4 anos. Calma que eu sei que ficou confuso, eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que você tem R$1 milhão. Você tem 1 milhão, aí você fala, ó, vou deixar 250 mil no Banco Bradesco, mais 250 mil no Itaú, mais 250 mil no Santander, mais 250 mil no Nubank. Deus me livre, mas vamos supor que o Nubank quebra. Aí o que vai acontecer? Você consegue pegar os 250 mil de volta. Agora vamos imaginar que as 4 instituições, os 4 bancos acabam quebrando, seja simultaneamente, vamos dizer assim. Ah, Murilo, mas não é 250 mil do meu patrimônio? É, mas por instituição. Então, como você tinha 250 mil em cada banco, você consegue pegar seu 1 milhão de volta. Diferente de você ter seu 1 milhão e colocar tudo no Itaú e o Itaú vem em quebra. Aí você só pega 250 mil. E esse processo você pode recorrer no limite de a cada 4 anos. Então vamos supor, perdi 250 mil em 2023. Você consegue recorrer. Ah, perdi 250 mil em 2024. Você consegue recorrer. 2025, consegue? Consegue. Então você consegue recorrer a cada 4 anos em relação a esse período, a essa quebra no sistema financeiro em algum banco ou algo assim, tá? Então beleza, até aqui você entendeu sobre Tesouro Direto e também LCI. Por outro lado, nós temos aqui o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Não confunda com o CDI, tá? O CDI é uma taxa, lembra? É Certificado de Depósito Interbancário. Inter é entre bancos. Agora, o CDB é Certificado de Depósito Bancário, não é interbancos. Bancário, o que significa? Que o banco, vamos supor aqui o Itaú, né? O Itaú ele cria ali um CDB e ele oferece para o seu cliente. O seu cliente, no caso você ou eu, outra pessoa que você conhece, vai lá e investe em um CDB. Na prática, a gente está pegando o nosso dinheiro e emprestando para o banco. Mas não é tão similar assim a parte final comparado à LCI, porque lembra, a LCI é destinada ao setor imobiliário, já o CDB não. O CDB ele pode investir, seja no próprio negócio, ele pode abrir novas agências, ele pode inclusive pegar essa grana e emprestar para outro cliente com juros mais altos, e aí aquele cliente paga os juros pro banco e o nosso também, enfim. Então, o CDB é uma maneira de você rentabilizar o seu dinheiro de uma maneira segura, porque tem o FGC também, assim como eu acabei de explicar. E por fim, você consegue ali ter uma boa rentabilidade, porque ele vai estar, sim, uma parte dele, tendo uma rentabilidade ao CDI. Aí sim, é o Certificado de Depósito Interbancário. Tá? Ah, Murilo, existem outros tipos de CDB? Sim, assim como o pós-fixado, que está ligado ao CDI, temos o híbrido, que eu já expliquei aqui, e também o pré-fixado, que eu também já expliquei aqui, se você não prestou atenção ao outro vídeo, tá? Então, assim, esses são os 3 investimentos que eu considero tranquilos de você começar. Claro que você vai ter que olhar, tá? Uma coisa muito importante quando a gente fala de LCI e também CDB, que é o quê? Para qual banco você está emprestando? Aqui eu dei exemplo de bancos grandes, mas não sei se você sabe, no Brasil existem muitos bancos. Bancos até pequenos que vão te oferecer uma grande rentabilidade, mas a questão é, será que você vai receber seu dinheiro de volta? E qual que é o risco em todos esses 3 investimentos? Que é um risco similar, né? Por mais que é um grau diferente, mas é o risco, vamos dizer assim, no mesmo foco. Que é o que? É o risco de calote, porque nas 3 que eu falei aqui, você vai estar emprestando seu dinheiro para alguém. No Tesouro Direto, você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Aí, por outro lado, nós temos um empréstimo também, que é para um banco, que é o que? O CDB. E a LCI também é para o banco, mas o banco tem que pegar essa grana e financiar o setor imobiliário. E aqui a gente tem a questão do imposto de renda. Tá? Depois eu posso trazer um vídeo específico falando sobre isso, tem uma tabelinha também para você entender. Inclusive, se você quer aprender, comenta aqui que aí eu trago esse vídeo para você também. Mas no Tesouro Direto e no CDB existe também o imposto de renda, tá? Na LCI não. Porque o governo olha e fala, pô, você está ajudando aí um dos melhores e maiores setores da economia brasileira, que é o setor imobiliário. Então, por isso eu vou te dar a isenção de imposto de renda. Mas como o governo é legal, né, ele não vai me cobrar imposto nisso aqui, porque o resto ele cobra e muito. Então é isso, família. Esse daqui foi o nosso vídeo de uma maneira mais tranquila, aqui em casa, good vibes. Se você quer aprender algum tema específico sobre investimentos, educação financeira, criptomoeda, ações, investimento no exterior, mano, comenta aqui que eu leio
e trago aqui para vocês também. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Valeu e um forte abraço.